Tá. Pronto, tá gravando. Olá, gente, boa tarde. Eu me chamo Raquel Camelo e no Citocast, que é o nosso podcast de biologia celular, nós vamos falar sobre Akhenaton, o faraó louco e a síndrome de Marfan. E para introduzir o nosso podcast, nós vamos falar um pouquinho sobre a matriz dessa celular. E eu passo a vez agora para o meu colega Leonardo. Boa tarde, gente. A matriz extracelular, ela é, por mais que pareça irônico, ela é uma porção não celular do tecido, que ela vai ser composta por rede de macromoléculas, uma rede de macromoléculas, que basicamente são duas, é a proteína e os polissacarídeos, que esses dois vão ser secretados por células adjacentes a ele, a essa matriz, que vai permitir o suporte tanto bioquímico quanto o suporte estrutural da matriz. E aí a composição, o formato e a organização da matriz vai mudar de acordo com o tecido e com a necessidade de cada corpo. Porém, de cada parte do corpo, no caso. Porém, a comunicação e a adesão desses mesmos tecidos não muda, vai ser sempre a mesma. Um exemplo dessa variação da composição pode ser dito na fibra de colágeno da pele, nos minerais do tecido ósseo e no plasma sanguíneo. E aí, por que a gente está falando disso? Porque a síndrome de Marfan, que Elu vai falar já já um pouquinho melhor, ela vai mudar um pouco essa composição nas fibras de colágeno da pele. Tu pode esclarecer, Elu? Posso sim. Então, a síndrome de Marfan é um defeito genético causado por mutações no gene FBN1, que codifica a proteína fibrilina e essa proteína é responsável por dar sustentação ao tecido conjuntivo. Essa síndrome vai apresentar sintomas como pessoas mais altas que o normal, com o rosto mais comprido e apresentando os dedos finos e compridos. Elas geralmente tendem a apresentar o osso do externo deformado, articulações mais flexíveis que o normal, uma corcunda com curvatura normal, e elas podem apresentar também possíveis complicações em casos graves, como uma fraqueza no tecido conjuntivo da aorta e a apresentação de cisto nos pulmões. Elas geralmente são míopes, com risco de deslocamento do cristalino. E Akhenaton, o faraó que vamos falar no podcast, era um possível portador dessa síndrome. Então agora eu passo a palavra para minha colega Eduarda, que vai falar um pouco sobre ele. Oi, gente, boa tarde. Como ela falou, Akhenaton, ele era um possível portador da síndrome de Marfan, porque diversas características de seu rosto, como o formato alongado em algumas representações de seu crânio e os olhos mais puxados assim para cima, eles são algumas características da síndrome de Marfan. Porém, alguns cientistas retiraram DNA dos seus restos mumificados e a maior possibilidade é que a síndrome de Marfan, de que ele não era portador da síndrome de Marfan e que isso não era uma explicação para algumas das suas características afeminadas. O Akhenaton, ele era esposo, né, marido de Nefertiti, e era conhecido como Faraó Louco, porque ele era um revolucionário e também tinha ideais muito à frente do seu tempo, como o monoteísmo, porque a população do Egito Antigo nessa época adorava mais de 1.000 deuses, e Akhenaton só um. Além de ele ser considerado um ambientalista, um proto-cristão e um homossexual assumido. Por isso, ele era alvo de muitas críticas da população e dos nobres que sucederam ele. Tanto é que um dos únicos bustos preservados do Akhenaton está no Museu do Cairo, porque vários faraós mandavam destruir todas as suas imagens. Porém, o Akhenaton ele foi responsável por diversos desenvolvimentos no Egito Antigo, como a construção de diversas cidades. Então, como o Eduardo acabou de comentar, a sociedade tradicional egípcia ela era politeísta e tinha fundamentos bem tradicionais, que vai ser quebrado com a revolução criada por Akhenaton. A sociedade que ele fundou possuía Deus próprio, possuía uma política própria, tal como a política de amor e felicidade entre cidadãos, que não funcionou, e prejudicou o Egito em termos políticos e econômicos. Essa sociedade também refletia a infância de Akhenaton,
e como ele havia sido excluído pela sua família. E agora eu passo a palavra para a Carolina, que vai falar um pouco sobre a revolução que ele causou na sociedade da época. Podemos perceber, né, pelo pessoal falando até agora, que Akhenaton era considerado um faraó louco justamente pela essa revolução religiosa, essa revolução política e artística que teve no Egito Antigo. Para uma sociedade que era totalmente tradicional e até conservadora entre seus padrões, ele chegar e dizer que, declarar que não tinha mais aqueles deuses que o povo tem adorado há 2000 anos, foi um choque, foi uma catástrofe para a maioria das pessoas que estavam presentes e principalmente as pessoas mais velhas, certo? Então, ele começou a adorar apenas um deus, o deus do sol, chamado Atum. E suas aparências humanas e animalescas foram substituídas pela forma abstrata do sol e de seus raios. Então, era uma religião agora muito mais subjetiva, muito mais relacionada ao seu eu interior do que a formas animalescas, do que algo que você tinha que ter para sobreviver, como o povo dependia da religião naquela época. O culto também, antes, era feito em capelas, em lugares fechados, e começou a ser em lugares ao ar livre, justamente pelo fato que eles estavam agora adorando a um Deus só, e era o Deus do Sol, certo? Então, eles olhavam para o Sol ao ar livre e começavam a adorar. Outra coisa muito interessante também é o fato de que ele e sua esposa Nefertiti, eles eram considerados como enviados de Deus, certo? Akhenaton, ele era considerado um deus e sua esposa era considerada como uma criatura divina também. E por isso o súdito, o povo, tinha que adorar a eles, se curvar a eles. Houve também uma mudança artística pelo fato de que antes era proibido, jamais você veria a família real exposta em suas artes, fazendo carinho, carícias, demonstrando afeto. E agora isso passa a mudar. Você vê várias estátuas do povo se abraçando, se acariciando, se beijando, o que era uma coisa muito estranha e que assustou muito o seu público. É tanto que ele era odiado. E agora eu passo um pouco para Raquel, que vai falar sobre a hereditariedade. Bom, como Carol falou, eles eram considerados como deuses. E para manter essa linhagem, eles praticavam bastante a endogamia. E o que é a endogamia? A endogamia é a prática de acasalamentos entre organismos aparentados numa mesma população. E isso fará com que os alelos, as diferentes versões de um mesmo gene, herdados por indivíduos de populações endogâmicas, tenham vindo de um mesmo ancestral. E, nesse sentido, a endogramia leva a muitos problemas genéticos que se expressam em homozigose recessiva, AA, ou dominante, A maiúsculo. Nesse sentido, como foi mostrado, a síndrome de Marfan era uma das possibilidades justamente pelas filhas de Akhenaton apresentarem essas semelhanças de rostos alongados, assim como ele, como é visto aqui. Cientistas italianos e brasileiros, eles reconstroem o possível rosto do faraó, fazendo ter essa possibilidade da síndrome de Marfan. Bom, esse foi o nosso podcast, espero todos que tenham gostado.